E aí, pessoal, continuando na nossa formatação do código, vamos adicionar mais uma ferramenta chamada ESLint. O ESLint ele é responsável por identificar padrões de códigos que estão fora das regras que a gente vai definir, então, que estão definidas. Você não vai ter que ficar editando o código. E, primeiramente, você vai ter que permitir que o VS Code ele formate o código, né? Então você vai precisar apertar Ctrl Shift P, Command Shift P e procurar por esse Open Settings JSON. Você vai dar um Enter e aqui você vai ter várias configurações. Aqui você vai precisar colocar o edito Format on Save True. Antigamente a gente colocava esse slint autofix on save, mas ele mesmo recomenda usar essa outra propriedade, Code Action on Save. Então, acho que eu até coloquei ela aqui já. Aqui. Edito.code action, actions on save. E basta você colocar o source fix all.slint true. Isso também vai permitir você ter o código formatado. Tendo isso feito, então a gente pode iniciar colocando o slint. Então ele é uma dependência, mas a gente vai usar ela como dependência de desenvolvimento. Então você pode dar um yarn add slint. Para dizer que é desenvolvimento no yarn, você passa a flag "-d" maiúsculo. Então ele vai adicionar justamente nas dependencies. Você pode olhar aqui no package.json, dependências, slint. Agora basta iniciar, então a gente vai colocar o comando yarn slint init. O que a gente quer é que ele cheque a sintaxe, encontre os problemas e posse as nossas regras de estilo. A gente vai optar pelo import e export, então a gente já está fazendo isso, na verdade, como você pode ver aqui. A gente está usando o padrão import e export. Então só dá Enter. A gente está usando no React Native, mas basicamente nossos componentes são feitos com React. Então você pode selecionar que você vai usar o React. Se usa o TypeScript no seu projeto, sim. E ele está perguntando onde a gente vai rodar o nosso projeto. Como a gente não roda diretamente no browser ou diretamente no Node, então você pode desmarcar apertando espaço, não vai ter nenhuma opção marcada, e você pode dar Enter. Aqui vai perguntar se a gente quer usar, como eu falei, as regras de estilos, então você pode criar as suas, mas geralmente a gente usa uma popular. Eu, pessoalmente, sempre uso do Airbnb como padrão. E a gente quer o nosso arquivo em JSON. Aqui ele está basicamente dizendo, informando se você quer instalar as dependências necessárias usando o npm. Vou colocar aqui não. Vou copiar essas dependências para mim. Vou colocar yarn add "-d" e colar novamente. Então, vamos apenas instalá-las em Yarn. Legal, instalou. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no slint.json, que a gente acabou de criar. Você vai ver que tem várias configurações, envs, extensões, passes, plugins do React, TypeScript. Então, a gente vai começar aqui adicionando uma extensão, que vai ser esse plugin do TypeScript, slint. Também podemos adicionar uma nova chamada global. E nessa global, a gente vai ter underline, underline dev, underline, underline, e a gente pode marcar como apenas para ler, então read only. Essa é uma variável global do próprio React Native, você já deve conhecer. Se não, é basicamente pegar justamente essa variável e usar em qualquer local e vai informar para você se você está em ambiente de dev ou não. Em plugins, a gente vai instalar o do React Hooks. E essa parte de regras, eu vou colocar alguns que são padrões e a gente vai incrementando conforme for trabalhando na aplicação, apenas em DP aqui. Então, a gente vai ter as regras dos hooks, sempre vai dar erro. A inclusão das dependências, a gente vai fazer um warning. Então, se você esquecer alguma dependência nos hooks, algumas extensões que a gente vai usar. Aqui a gente vai usar do TSX. Como a gente está usando o TypeScript também, a gente vai precisar instalar o import resolver, também como dependência de desenvolvimento. Se você tem interesse em saber o que é cada uma desses comandos mais a fundo, você pode procurar pelo próprio nome no npm, esse que a gente acabou de instalar. Abrir aqui para você ver. Então tem basicamente as regras, como configurar, instalação, etc, que a gente acabou de fazer, e algumas configurações. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, você pode pegar o nome do pacote que você está instalando e vir aqui dar uma olhadinha no que, que ele faz, como configura. Para finalizar, a gente pode também adicionar os settings aqui. E a gente vai colocar exatamente o que tinha naquele pacote, que era o import barra resolver, dois pontos, chaves,
vamos resolver o type script. Também vamos adicionar algumas regras a mais aqui. Eu vou simplesmente copiar. Basicamente também do import extensions. Então a gente vai ter os erros, que vamos ignorar alguns pacotes. Agora a gente tem basicamente o projeto padronizado com as regras do Airbnb. Então você pode olhar aqui no app, já começou a dizer algumas coisas. Então, por exemplo, essa variável foi declarada, mas não foi usada. Já começa a mostrar algumas coisas bem legais. A gente pode apagar aqui. Alguns exemplos de padrões a gente tem como aspas duplas. Então, se eu importar React Native, se eu salvar, ele automaticamente troca para mim para aspas simples. Eu posso mostrar mais demonstração aqui. Então, ele já vai indentar para mim. Também temos o caso do texto aqui. Se a gente passar o tamanho, ele já indenta para você. Isso também é configurável. Como eu falei, Ctrl Shift P, JSON. Você consegue delimitar o tamanho, o mínimo e o máximo ali. Então, se eu colocar aqui 120, você vê que ele foi um pouquinho mais para longe. Então, você consegue ter o tamanho máximo do código. Isso é bom quando você está trabalhando com o simulador em si. Você consegue diminuir até esse tamanho para que você consiga trabalhar normalmente, sem ter que ficar com linhas enormes no seu código. Isso é bem legal. Então, toda essa padronização já é feita de forma automática para você. Nós vamos adicionar uma ferramenta chamada Prettier, que ele basicamente vai fazer algumas formatações também para a gente. Uma coisa que eu acabei esquecendo foi que eu estava com a extensão do Prettier habilitada. Então, provavelmente, se o seu está dando algum erro, tipo esse, que você salva, ele começa a editar e volta, provavelmente é porque você ainda não tem a extensão. Então, você pode procurar nas extensões, como eu mostrei anteriormente. Extensions, Prettier, você vai instalar. No meu caso, eu vou habilitar. E agora você viu que eu salvei e ele parou de reclamar. O Prettier também, como eu falei, ele é para formatar o nosso código. Então, o SLint ele vai colocar as regras e o Prettier vai usar essas regras para formatar o nosso código. Aqui no projeto, você vai ver que ele já tem um Prettier rc.js, que já vai ter algumas configurações que o próprio React Native já traz por padrão. Mas a gente também pode baixar alguns pacotes que vão integrar junto com o SLint. Então a gente pode usar, a gente pode baixar o pacote Prettier, SLint Config Prettier e SLint Plugin, tudo como dependência de desenvolvimento. Vamos agora no nosso slint.json. Vamos aqui em extensões, vamos adicionar o plugin Pretty Recommended. Basicamente as recomendações do próprio Pretty, a formatação. Já nos plugins, a gente vai adicionar somente o Pretty. E nas regras, a gente vai dizer que todos os erros do Pretty são considerados erros, pois a gente também poderia considerar como warning, mas a gente quer tratar tudo como erro, então já deixa configurado. Até algumas das regras que eu mostrei anteriormente, elas já estão configuradas por conta do Pretty, então eu acabei esquecendo de falar. Essas duas ferramentas meio que elas trabalham muito juntas, então, como eu falei, uma ajuda a outra. E aí você tem algumas condições, como eu mostrei ali, as aspas. Então a gente vai colocar aspas simples, trailing comma, que é para adicionar uma vírgula se você estiver adicionando um objeto, por exemplo. Essa propriedade também, que é o arrow parents, é para evitar que a gente coloque os parentes em funções que são arrow functions. A gente tem bastante propriedades que podem ser adicionadas. Então, você pode até vir aqui no próprio site do Pretty também. Então, Pretty.io, Docs, no caso Options ali, pode vir aqui do lado. Você vai ter várias propriedades que você pode adicionar. Então, como esse JS Brackets. Se tiver true, ele vai deixar o componente finalizar ali colocando na mesma linha. Senão, ele vai quebrar. Eu prefiro dessa forma, então ali também já está falso. Tem várias outras configurações que pode fazer. Então, é bem legal. Bom que ele já mostra um exemplo de como ficaria. Então aqui você consegue ver também vários tipos de configurações que você pode definir para a sua formatação. Acredito que seja isso. Então eu vou pedir realmente que você venha aqui, bagunça um pouquinho o código, mexa em alguma coisa, tente salvar. Acredito que o meu preview não está rodando. Então, um reload. Show. Era isso, é porque eu tinha desabilitado e habilitado. Esqueci de reiniciar a tela.
Você tem uma dica se você quiser saber. Ctrl Shift P ou Command Shift P. Você basta digitar Reload Window e ele vai reiniciar a sua configuração novamente. Então, Ctrl S, já salvou tudo legalzinho. Tá bem formatado, tá bem alinhado. E é isso que importa, a gente manter o padrão. Então, por essa aula é isso. Então você tem basicamente tudo que você precisa para ter o código bem padronizado e formatado para você de forma simples. E que para mim, eu não consigo mais trabalhar sem ter isso nas minhas aplicações. Então eu acredito que vai te ajudar bastante toda essa configuração. Então, como sempre digo, nos vemos na próxima aula.